fazendo uma menção, e aqui nós já falamos um pouco sobre esse capítulo, e agora uma parte, que é a instrução dos espíritos, que aqui ele vem colocando itens importantes, como a caridade material, a caridade moral, que já foi explanada por outros companheiros, e agora ele vem colocando com mais detalhe sobre como é essa caridade. No capítulo 15, que ele fala, ele vem nos fazendo essa pergunta: eu já sou pobre, o que vou doar? Não tenho nada para doar. Será que isso é verdade? Que realmente nós só temos o que doar materialmente? Não. E vem nos colocando a importância de nós compreendermos aquilo que pode ser doado, aquilo que podemos compartilhar. E esse compartilhar, ele não é só material. Muitas vezes, o material é fácil. E também nessa parte do Evangelho, ele nos coloca a reflexão da diferença entre a caridade verdadeira, genuína, e a esmola. E ele fala que como a caridade, e nós fazermos isso com o coração harmonioso, diferencia da esmola. Porque a esmola, ela é humilhante tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Né? Infelizmente, eu já tive essa prática. Hoje eu não vou ter mais, tento agir de uma outra maneira. Mas você fica ali meio que na dúvida, né? Parece que quando você dá, você se questiona se aquilo é pouco, qual a utilização daquilo. A pessoa que recebe também parece que em muitos momentos ela fica constrangida desse receber. Então, é muito difícil. Apesar que muitas vezes se faz necessária pela condição em que muitas pessoas vivem, de extrema pobreza, de extrema necessidade. Então, temos sim que saciar e compreender que muitas vezes temos que sim ter esses atos da materialidade. Então, a importância das campanhas que são realizadas para arrecadação de alimentos, num frio que possamos doar, né? Muitas vezes a gente tem amigos, né, até do nosso círculo de amizade, que tem essas práticas de ter uma roupa, de ter um cobertor no carro. Conhecemos pessoas que fazem trabalho de confecção de cesta básica. A própria cabana também tem essa parte social que realiza. Então, isso é importante, sim. No momento em que o Brasil, em que o mundo se encontra, onde que nós não temos ainda uma igualdade de possibilidades, o trabalho social ainda se faz necessário. Isso precisa ser muito compreendido do papel do nosso trabalho. Porque muitas vezes podemos usar uma frase de falar que está tudo certo e que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, Deus permite que todos passem fome, Deus permite, daí é que eu não vou fazer os exageros. Nós não devemos aumentar a dor de ninguém e nem ser indiferente com a dor e com o sofrimento alheio.
Então, sim, nós temos um papel muito importante na sociedade, de agir como irmãos e amenizar, sim, o sofrimento do outro. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão do Evangelho. Porque isso vem de encontro com todos os ensinamentos do Mestre. E tem uma parte aqui que ela me tocou tanto que eu vou pedir licença para ler, porque as minhas palavras não vão trazer a grandiosidade desse ensinamento. Eu não vou conseguir reproduzir. Então, eu falo assim, ó. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. No caso, qualidade maior. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixais vossos corações enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir a esperança e a ressignificação de ventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também nos traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é o amor, e o amor é devotamento. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho. E aqui, então, é ser piedoso, não é ter dó, não é achar que o outro é coitadinho, mas é enxergar ali um irmão e não enxergar um miserável. Não é olhar para uma pessoa numa situação de rua e já fazer todos os julgamentos que a gente é campeão em fazer. Falar que 90% é usuário de droga, falar que está na rua porque quer, falar que não trabalha quem não quer, que é só ir lá no pátio que tem vaga de emprego. Vocês acham que é isso mesmo? Sinceramente, é? Então, essa parte do Evangelho que nos vem colocando a questão da doação, a questão da caridade, e da caridade verdadeira, genuína. Porque não adianta a gente ficar fazendo campanha do agasalho e julgar o outro. Não adianta fazer campanha do agasalho e não se dispor a trabalhar na obra para Jesus. E qual é a obra? Jesus mandou a gente a ação do Evangelho. Vocês estão dispostos a fazer a divulgação do Evangelho? Quem aqui... E é isso mesmo, sabe? Esse Evangelho, ele tem que nos tocar, ele tem que ser verdadeiro. O Evangelho precisa ser a nossa direção, a nossa base, o nosso suporte, a nossa vida. O Evangelho não é para ser falado uma vez por semana nas terças-feiras. Não é para isso. O Evangelho é a nossa norma de conduta.
O evangelho, quando ele... toda a codificação, porque o evangelho existe há bilhões de anos, no processo evolutivo, mas a codificação está lá no começo, quando a gente já estudou sobre isso, como aconteceu, toda a codificação por Allan Kardec, e agora as coisas estão mais claras, mas isso sempre aconteceu. Não é agora, não é invenção do homem. Mas nesse processo que nós estamos aqui hoje, nessa caminhada onde cada um está num degrau, a Ana está num degrau, a Georgia está num degrau, Graça, e cada um, a Joana, a Adriana, cada pessoa está num degrau. Então, às vezes, para uma parte do evangelho ela já conseguiu, então ela já consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Só que daí ela tem um item lá, não matarás, não tá fácil ainda, porque ela ainda tá matando. E o matando, gente, ele pode ter inúmeras interpretações. Não é só o matando realmente, né? Não vou deixar muito pesado. Não é só isso. Mas quantas vezes nós matamos os nossos sonhos? Quantas vezes nós nos limitamos? Quantas vezes nós destruímos o sonho alheio por entender que aquilo não é certo, mas é uma interpretação minha. Cadê a caridade? Cadê a violência? Que não é só... Quando eu falo que o evangelho é para o dia a dia, ele é para o dia a dia, porque nós temos que interpretar. Nós temos que trazer para o nosso cotidiano, para as nossas interpretações. E a gente já fez alguns comentários em relação a isso. Por quê? Porque naquele tempo era uma outra cultura. Trazendo só uma comparação. Antigamente tinha a questão que o cabelo era o véu da mulher. A mulher que não tivesse esse véu, ela era impura. Então nós que cortamos o cabelo, estamos tudo impura. Vai tudo queimar no mármore. Para algumas pessoas, sim. Mas será que era isso mesmo que estava dizendo lá? A questão do jejum. O que quer dizer esse jejum, gente? A quaresma, né? Hoje já tem muitas denominações que já falam isso. Não adianta fazer jejum de carne e falar mal do vizinho. É o jejum de sentimentos. É o jejum de pensamentos. É comungar com a obra do Senhor. É comungar com o evangelho diário. É se dispor a ver isso em todos os instantes. E no trabalho isso é possível. Como que é possível? Quem é professor? Quem é professor que tem diante daqueles, quando está numa sala, 30 alunos, 40 alunos, e olhar para cada ser e enxergar como se fosse Jesus ali. Quem trabalha no comércio. Então, você está entendendo? É viver isso a todo momento. Não é só esperar terça-feira, 7h30 para falar. E nem para falar, né? E nem para falar. Porque quem está disposto a falar, a ouvir, a abrir seus corações e a trazer isso, porque não é errado. Então, de verdade, vamos nos colocar nesse evangelho. Nossa, acho que o item 15 eu não entendi. Vamos falar de novo do item 15. Mas será que é isso mesmo, Jorge? Eu vou falar, eu não sei, vamos perguntar, vamos estudar junto.
Vamos se aprofundar. Porque também tem toda uma dedicação. Nós estamos aqui com 11 câmeras abertas. 11 câmeras, né? Abertas só 1, 2, 3, 4, 5. Só 5 câmeras abertas. Nós estamos aqui com 11 pessoas. 10 pessoas no conforto do seu lar. E 11 que é o pessoal que está na cabana. Então, as pessoas estão lá, o seu João, a Beth, a Cris, a Sandra, estão. Nós podemos aproveitar isso. E também está sendo um gesto de caridade. Os centros espíritas, as casas, os evangelhos, também não é um exemplo de caridade? O que vocês acham? Vocês acham que é um exemplo de caridade? E é uma troca. E um item que também muito profundo e que vai deixar aqui até uma reflexão ainda em aberto, porque ela me tocou tanto e eu ainda não consegui compreender. Quando fala dos órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubéssemos quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que existam órfãos para nos animar e ali servirmos de pai. Então, a orfandade existe uma oportunidade de trabalho para quem pode ser pai dessas crianças. Olha que profundo isso. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se pudesses recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Olha isso, gente. Todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. A vossa caridade, não é a vossa a dó, ao vosso medo, ao vosso desprezo. É isso que está falando o Evangelho? Não. Está falando que tem direito à nossa caridade. E passou o Evangelho todinho aqui, todinho falando que é a caridade. Não há essa caridade que magoa o coração. Não há esmola que queima a mão de quem recebe. Dai com ternura, juntando ao benefício material mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Daí, para finalizar esse pedacinho, o último item do Evangelho, ele nos é uma pergunta e vem um guia protetor nos responder. Que pensar das pessoas que, sofrendo a ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos? Né? Muitas vezes esse tema até já veio aqui nas nossas perguntas, né?
eu já ajudei, eu já fiz, mas só recebi a ingratidão, eu não recebi nenhuma placa com meu nome. Olha só a resposta do guia protetor. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade. Porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosos porque se comprazem na humildade do beneficiado. E aí, mais uma vez, essa parte que nos é muito profunda, né? Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para que assim não proceda. Né? E aqui fazendo sempre a ilusão do céu, no caso, plano espiritual, né? É necessário sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que aquele a quem vos ajuda pode esquecer o benefício, mas Deus nunca os esquecerá, e serás recompensado com a gratidão. Deus permite que sejam pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha só. Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão, a gente persevera no bem. Uma vez eu lembro, aí, lendo esse pedacinho, eu lembrei de uma história. Tem até um lado da história aqui junto comigo. A gente fazia a cesta básica, e uma vez, quando a gente foi doar a cesta básica, a moça falou assim, nossa, mas tô cansada já de vir goiabada. Será que não dá para vocês mandarem outra coisa além da goiabada? E eu lembro que eu fiquei brava, eu não fui a que soube seguir o mestre nessa hora. Eu falei, mas nem eu tô comendo goiabada. Daí minha amiga falou assim, tá tudo certo, Georgia. Vamos ver, quem sabe no outro mês a gente coloca um outro doce. Então é isso. Esse evangelho é muito profundo, como todo evangelho. Então, vocês sempre já falar isso em todo evangelho. Sim, porque são os ensinamentos, são as bases. E alguns pontos, eles são muito reflexivos. Então, como que está esse evangelho na nossa vida? Porque estudando, companheiros, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Se a gente digita na internet evangelho, tem infinitas possibilidades. Mas, o que a gente está fazendo de diferente? O que está fazendo sentido para essas... Alguém caiu ou saiu. Para essas 10 pessoas e mais o pessoal que está na cabana, o que está sendo diferente? O que nós estamos doando? Qual está sendo o papel aqui de cada um? Eu estou estudando, eu estou me permitindo a ouvir, eu estou tendo, pelo menos no dia seguinte e nos próximos dias, fazer diferente. Porque é isso que nos move. É o nosso processo de reforma íntima. É claro que estamos nos comparando e cada um vai dando o seu passo. Porque isso também é profundo e valioso, não devemos nos comparar.
Mas sim devemos ter o esforço. Porque o nosso, por exemplo, que teve aqui pertinho de nós, que daí a gente não precisa nem ir muito longe, apesar de ser um espírito extremamente evoluído e que para mim ainda é difícil seguir, mas ele teve aqui pertinho, teve gente até que conheceu ele, foi Chico. E Chico era disciplina, disciplina, disciplina. Trabalho. Colocar o evangelho acima de tudo. Então, ele tinha o seu trabalho, sabe, né? Quase todo mundo conhece a vida de Chico. Ele tinha o seu trabalho, sim. Ele tinha as obras, ele praticava o evangelho, ele estava a serviço da espiritualidade. E não ficava com mimimi, não. Um dia dá pra gente trazer um pouco mais, assim, né? Não sei se vocês sabem. Mas tinha reuniões, o Chico ficava até 3, 4 horas da manhã, gente, atendendo, psicografando. Que eu tenho que fazer isso, que vocês têm que fazer isso. Não, não estou falando, mas estou querendo dizer do esforço de cada um. E que esse esforço que a gente possa estar junto. E tem os dois lados. Eu também dou, eu também peço. É fácil ficar pedindo vibrações, é fácil ficar pedindo oração. Dispõe a ler um trecho do Evangelho. Oito horas em ponto. Agora a gente abre para os comentários e que possam trazer aí referente a esse evangelho, questionamentos, dúvidas e contribuir com todo o grupo, que também isso foi uma das coisas que foi solicitada, que as pessoas pudessem falar, mas vocês podem falar, tá bom? Que assim seja. A Beth vai falar. Então, vamos começar? Está ouvindo, Jorge? Agora sim, estava chiando. Tenta falar um pouco mais alto. A Beth quer falar e depois é o Donizete. Então, você comentou a respeito da goiaba e me veio uma história, uma história não, é verídico. Eu tive um irmão que faleceu de câncer com 6 anos de idade. E ele tinha um amigo que chamava Tito Barbadias. E ele era um pedinte, um andante, que ele vinha todos os dias almoçar em casa. E a mamãe fazia o prato, né? Fazia um prato do Tito, põe uma capela na área, e o Tito comia ali. E meu irmãozinho, ele já estava doente nessa época. E um dia o Tico veio e ele ficou atendendo a mamãe fazendo o prato. E ele ensinou muita coisa para a gente, sabe? Mas, assim, essa foi uma das coisas que até quando você falou da goiabada, doeu. A mamãe tinha feito ferro no molho, assim, né? E foi colocando tudo que tinha e ela fazia do prato. E aí, de repente, ele fez assim, espera, mamãe, espera um pouquinho. Que ela foi colocar o frango. E a mamãe falou, mas espera por quê? Frango? Ele falou, como assim?
Como? Você não gosta do pescoço? O papai não gosta da perna, da coxa? Eu não gosto do peito? Eu vou perguntar para ti. Gosta? Ele deve ter um pedaço que ele gosta. Só um. Aí a mamãe insistiu. Mas, filho, tudo é feio. Então você não lê. Se você preferir dar o que você quiser, você não precisa. Ele dá aquilo que ele gosta. Espera um minutinho, levantou, foi lá. E o Tico falou, eu gosto do peito, mas eu como qualquer coisa. Bem assim, ele tinha um problema sério, assim, acho que era meio assim, deficiente mental. E tinha pouca, né, entendimento. Mas o que tiver, ele falou, não, eu também gosto do peito, mas eu vou dividir com você. Que é grande do povo. Então, isso foi uma lição muito grande, sabe? Foi assim, uma das coisas que me tocou bastante. Não dá para esquecer. Obrigada, Beth. Ô, Francisco, eu não sei se é o vento, o que é, mas assim, tenta desligar agora o da cabana, porque está dando bastante eco. Vou desligar aqui o... Tá. Mas acho que não é nosso, não. Acha que não? Então tá. Donizete, você tinha se manifestado para falar? Oi, boa noite. Sim. Então, quanto a essa questão da caridade, né? Falar de caridade é uma coisa. Viver a caridade é outro problema. E a caridade, ela não é exercida uma vez no dia. Ela consta nos ensinamentos de Jesus às 24 horas por dia. Entendeu? Se eu não tenho dinheiro para doar, se eu não posso ajudar materialmente, eu posso ajudar espiritualmente. Você quer uma caridade maior? Estão me ouvindo? Georgia, estão me ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo aí? Eu estou ouvindo normal, Donizete. Tá bom. Então, você quer uma caridade maior do que esta ao auxílio ao espírito sofredor? Aqueles irmãos que que nem sabem que desencarnaram, ainda pensam que estão vivos, totalmente desorientado, que perdeu o corpo de carne, precisa de um auxílio, precisa de uma oração, precisa de ser encaminhado, né? Então, Georgia, essa é não está nos ouvindo. Essa é uma verdade que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, né? Esse auxílio espiritual. Tá saindo aqui. Agora tá. Tá. Então, o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Né Lúcio, tem uma lição lá que ele diz o seguinte: era um senhor que viveu no mundo, ele era pai de 5 filhos e todo o dinheiro dele mal dava para o sustento da família. Mas ele chegou a arguir a Jesus como é que ele poderia fazer a caridade se não poderia tirar nem um centavo no fim do mês para ajudar alguém. Mas um homem de um coração tão bom que se ele fosse andando na rua, né? Se ele fosse andando na rua e tivesse uma pedra no meio da rua, ele tinha a capacidade de ir lá e tirar a pedra no meio da rua. Né? Se tivesse um buraco na rua, em frente,
no bairro Nós dele. não estamos escutando aqui, parece que travou. Estão me ouvindo? Acho que o seu áudio está um pouco ruim, está dando muita interferência. Eu quase não compreendendo a sua fala. Aqui o que tem está no máximo a voz aqui. E agora? Estão me ouvindo? Não é a Talvez voz. tenha que falar mais próximo do microfone. Tem algum barulho externo junto com a sua fala. Consigo tirar. Então, veja bem, o homem, ele era de bom coração. Você está escutando aqui a cabana? Trabalhador. Ana, oi, Ana. Tá ouvindo, Ana? Graça, está escutando a gente? Oi. Então, vivia no mundo fazendo esses pequenos favores, né? Se na rua da casa dele tivesse um buraco, ele procurava auxiliar, tampar aquele buraco, o carro não cair no buraco. Se tivesse um lixo... Não parece. Não. Donizete, nós não estamos escutando você. Você não está conseguindo me ouvir? Não, Ainda não não. estamos. Continua? Opa! Não. Eu estou vendo e ouvindo bem. Tá bom, então. Aí, chegou o momento do desencarne desse senhor, né? E ele sempre perguntava para Deus, para Jesus, se ele ia ter o reino dos céus, porque ele não poderia fazer tão sonhada caridade. E quando ele desencarnou, quando ele chegou do outro lado, o anjo da guarda dele, a espiritualidade superior, procurou ele e colocou uma coroa de flores na cabeça dele. Tornou muito espantado, ele ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí explicaram para ele, não, meu amigo, você não pôde fazer a caridade material, você não pôde fazer a financeira. Mas o seu coração era do bem. Se a pedra estava no meio da calçada, você retirava. Se o seu vizinho precisasse de um auxílio seu, você auxiliava. Se o seu vizinho precisasse de um remédio, você procurava ajudar. Então, portanto, aqui o senhor está coroado com essa coroa de flores. Entendeu? É isso. Obrigado. Obrigada, Donizete. Quem mais gostaria de falar sobre esse capítulo? Tio João. Vê se tem mais pessoas que querem falar, porque para abrir para mais pessoas. A Joana, a Adriana, a Fátima. A gente pode contribuir também, mas vamos dar prioridade para outras pessoas a mais, não? Eu não sei se ele caiu ou se ele... Mas eu cheguei a ver por um instante que o Eduardo tinha conectado. Eu não sei se é esse moto... Daí tá sem nome, mas vocês viram que o Eduardo tinha... Não cheguei a ver. Não? Tá. Bom, se ninguém for falar, eu posso falar um pouquinho, tá? Se eu for demorar, daí pode me dar um sinal que eu... Olha lá. Eu gostaria de destacar um pouco mais desse capítulo, que ele é bem intenso, né? O valor de todos os ensinamentos
trouxe para todos nós uma oportunidade evolutiva muito grande. É algo assim, muito gigante. A gente vê que nem São Vicente, ele fala nesse capítulo, ele explica para nós que a caridade ela é um alicerce. Acima da caridade, desse alicerce vigoroso, é que o Espírito vai construir a sua... Ele vai se construir em cima desse alicerce. Porque somos individuais. Então, na criação de Deus, sendo individual, cada espírito ele vai desenvolver a sua condição, né? Então, a caridade é algo assim muito grande, muito gigante, conforme São Vicente coloca para nós. E mesmo que ao longo do tempo nós possamos aprender a verdade, mas estamos no caminho. É que nem a Georgia colocou, que cada um de nós estamos em um degrau. Mas já estamos num degrau, olha que coisa boa, olha que maravilha. E essa caridade que nós estamos conseguindo desenvolver, nós vamos aprendendo de todas as formas. Ainda quando tem aqueles espíritos que, como a Georgia também colocou, que tem a facilidade de dizer, olha, eu não gosto, por que só goiabada? Quer dizer, são espíritos que estão impondo para nós o que nós estamos precisando ouvir. Ou seja, você é só isso que você sabe fazer? Será que Deus o Evangelho te deu tanto e eu estou só a mesma coisa? Por que eu estou fazendo só a mesma coisa? Então, isso tudo é um exercício, é um aprendizado. Então, feliz de nós quando nós possamos avaliar até os chamamentos, porque ao longo do tempo, problemas para você fazer o bem, isso não vai acontecer, mas não deixar de fazer o bem, porque a experiência, tudo que vai acontecendo, a espiritualidade, ela vai dando apoio, Então, que nem nós tivemos épocas que a gente teve algumas dificuldades em doações, aí nós vamos perguntar para o espiritual nos orientar com a espiritualidade. Daí eles dizem, não, ser feito. O alimento tem que chegar na mesa para as crianças, para as famílias. Não é porque tem um viciado na casa, ou tem um que não trabalha. Então, nós passamos a cortar as embalagens, conforme a orientação da espiritualidade. Então, aquele alimento ele se tornou só um alimento. Então, não tinha mais valor comercial ou outros objetivos. Então, nós não temos motivo para não fazer a caridade. E sendo o alicerce da nossa casa, nós temos que fazer o melhor que a gente puder. E de muitas formas. E nesse mesmo capítulo, quando abrange a piedade, quando falou de órfãos, de ingratidão, é algo assim que alcança as dores da humanidade por inteiro. E nós, se nós conseguir fazer algo de bom, além de nós estar dando um passo à frente, independente de quanto nós estamos caminhando, mas com certeza nós estamos cumprindo o nosso dever. Porque se nós estamos fazendo uma coisa hoje, quantos já foram feitos por nós?
Então, e vale a pena o esforço. Todo esforço é válido. Mas eu estou cansado, Não tem cansaço, não tem nada. Tem que fazer isso que chega para nós precisa ser realizado. Se chegou para nós é porque é o nosso compromisso. E é a nossa oportunidade também. Olha que oportunidade. Muitas vezes, mas hoje é domingo, é dia da família. Não importa, não tem dia domingo, não tem dia da família. Todo dia é dia da família, todo dia, sempre que surge a oportunidade, vamos estar disponíveis, né? Então, era essa a colocação que eu queria deixar nesse momento. Posso fazer uma colocação só? Claro. Acho que não vi se tinha alguém na minha frente aí. Fazendo toda uma reflexão de tudo que foi dito, né? Acho que em todas as casas que a gente entra, todas as casas espíritas, tem lá na parede focado na salvação. E quando a gente vai entender essa frase que parece tão simples e tão banal, quando a gente começa a entender a luz do Evangelho, entendendo o que caridade é essa, fica bastante... Não digo que fica pesado, mas traz uma responsabilidade muito grande, traz uma consciência bastante grande de quanta importância de se movimentar nesse sentido, e com o coração, obviamente, né? A caridade, ela traz com ela tantas outras virtudes acompanhadas, como já foi dito também aí, traz bondade, traz fraternidade, traz esperança, e traz a fé, e o texto aqui está dizendo que onde não tem caridade não existe fé. Então, você vê que não dá para dissociar, não dá para dizer que eu tenho fé, eu não sou caridoso. Então, está tudo muito juntinho. A questão de você praticar a caridade é sinal que você tem fé, é sinal que você tem amor no coração, é sinal que você é fraterno, é sinal que você entende o seu papel de cristão aqui, entende a nossa missão aqui de cristão, porque aqui estamos. E ela exercitada, ela faz um combate ao nosso pior defeito, que é o egoísmo, que é o orgulho. Então, ela é a maior combatente desses defeitos que nos tiram do chão, que nos faz se perder pelo caminho. Então, achei interessante fiquei pensando nisso hoje, assim. Nossa, o quanto cada ação que a gente faz vai nos tornando, nos guiando e nos tornando melhores, que essa é a nossa busca, como foi dito aí, por isso que nós estamos aqui. Não é a caridade oportuna, de quando alguém me pede alguma ajuda, eu dou, não é a caridade de quando, por coincidência, naquele sinal que eu paro e eu abro o vidro, alguém me pede, não é essa, né? É essa caridade constante, acordado ou dormindo, né? Porque ao dormir, se eu faço uma prece, se eu me coloco à disposição para continuar no trabalho, em auxílio, estudando na espiritualidade, eu também estou fazendo essa prática. E aqui no texto também tem uma situação que eu fiquei preocupada, que ele traz assim, sede caridosos, porque senão vira o remorso. Gente, o remorso é duro, é difícil demais a gente lidar com ele, né? É arrependimento, é a culpa, é por que eu não fiz. O remorso é muito sério de lidar com ele. E em algum momento aqui, um dos espíritos aqui traz essa questão. De caridoso, para que o remorso não te corroa, porque vai corroer. E também chama a atenção aqui, quando o Caritas traz aqui que ela fiz nessa manhã meu passeio habitual e vi muitas tristezas e fome e tal. Aí isso, para mim, traz me dá um alerta, dizendo, eu vou ficar atenta nisso, eu acho que é importante que, sei lá, penso que se nós estivéssemos nessa linha de pensamento, assim, de intenção, dizendo, estou caminhando nas minhas manhãs, olhando para essas necessidades, né,
estou percebendo onde existe oportunidades de trabalho. Então, esse é o propósito, né? Como é que eu estou fazendo essa caminhada? Estou no automático ou meu coração está aí aberto, e os olhos, principalmente, né? Os olhos do coração, né? Para tantas necessidades, sabe, que tem. E que a gente vira as costas mesmo, sim, por diversas razões. Mas que não é para ser assim, né? Como diz o seu João agora de pouco, temos que fazer, temos que ajudar, temos que trabalhar. É isso. Posso falar? Claro, Joana, pode falar. Então, o mais interessante é que a caridade, a gente nem precisa ir atrás, ir para algum lugar para fazer, porque onde a gente estiver, vai aparecer essa oportunidade. Pode ser lavando a calçada, no consultório médico, no supermercado, em fila de qualquer lugar. Sempre aparece uma pessoa que você pode dar uma palavra amiga, você pode fazer a sua caridade ali. E o mais interessante é que a caridade, ela anda junto com a felicidade para quem faz, né? Então, é muito interessante, porque depois a gente fica refletindo, nossa, aquela pessoa apareceu naquele lugar e falou isso, e não foi eu que falei aquilo tudo. Eu fui utilizada por Deus para falar, né? Deus me usou como instrumento, e aquela pessoa ficou melhor. E eu fiquei feliz. Então, é muito interessante, porque onde a gente estiver, se tiver, igual a Graça falou, os olhos, o coração aberto, a gente vai enxergar a pessoa precisando e a gente vai fazer. É só isso. Obrigada. Mais alguém? Algum comentário? Senão a gente já vai partir para as vibrações, para o encerramento. Cláudio, claro, tá? A Terra é um laboratório de desenvolvimento espiritual. Então nós estamos aqui para crescer espiritualmente, para vibrar melhor. E quando o simples fato de você vibrar melhor, vibrar bem, você já está fazendo uma caridade, porque sua irradiação mental, ela é contagiosa e vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Quando você pratica a caridade desinteressada, você sobe a sua vibração e se defende também. A caridade é, antes de tudo, um tratamento para si próprio. É um tratamento. A pessoa está com a dor de dente, ela vai para o dentista fazer um tratamento, né? Ela está com a dor, quebrou a perna, ela vai no ortopedista fazer um tratamento. Mas o meu dente vai ficar na terra, a minha perna vai ficar na terra. Ah, mas é que eu estou meio gordinho, vou na academia para fazer um fitness, né? Tudo bem, tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas o meu corpo vai ficar na terra. Agora, aquilo que eu construí para minha vibração melhorar, isso vai ficar para a eternidade. A caridade, ela é, antes de tudo, um tratamento para quem a pratica. De poder reequilibrador, de poder calmante, iluminador. A gente consegue perceber em muitas pessoas com quem a gente se relaciona nesse exercício da caridade, né? Espíritos muito luminosos que estão encarnados. Então,
Se engana aquele que acha que fazer a caridade é ajudar o próximo. Você é a primeira pessoa. Todos nós somos pessoas muito devedoras. Todos nós não temos uma saúde espiritual perfeita. E quando a gente realmente se dedica a servir, a gente está fazendo um tratamento poderoso. Não é à toa que a doutrina espírita tem essa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. E não é à toa que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 12. Faz ao teu próximo o que gostarias que fizessem a ti, porque esta é a lei e os profetas. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Obrigada, Cláudio. Muito bom. Obrigada a todos que se manifestaram aí no Evangelho, né? Um tema bem profundo. Vamos esquecendo, né, da importância de quem tiver possibilidade de ler o capítulo que a gente manda antes, se tiver alguma dúvida, também possa divulgar o nosso Evangelho, divulgar as gravações que acontecem no YouTube, porque algumas pessoas se colocaram que não conseguem assistir por conta do horário, né, do dia, então, que pode também ter essa oportunidade do estudo e das reflexões, tá bom? Das pessoas que colocaram, não tem nenhuma aqui que falou que gostaria de encerramento. Então, eu gostaria de perguntar, né, se alguém gostaria de fazer as vibrações e o encerramento dessa noite. Lembrando que nós mudamos um pouquinho, né? Vai ter uma pessoa para fazer as vibrações e outra para fazer o Pai Nosso. Né? Então, dá uma oportunidade para todos participarem. Lembrando que é sempre simples, singelo, o mestre também disse, né? A gente não precisa usar palavras difíceis para que possa tocar. Posso fazer as vibrações, Jorge? Pode? Então tá. Então, a Graça faz as vibrações e o Francisco faz o encerramento dessa noite, tá? Que assim seja. E vamos assim, permitindo que nossos corações emanem os melhores sentimentos, fluidos amorosos, para que sejam elevados em forma de vibrações. Vamos vibrando muito amor e muita luz pela paz entre os homens. Muito amor e muita luz por todos os países que se encontram em conflitos e necessidades diversas. Vamos vibrando muito amor e muita luz por esse nosso país. Que a luz de Ismael envolva cada lar deste nosso país. Envolva cada coração que esteja em sofrimento, pela falta de esperança, pela falta de fé, pela falta de amor, pela falta do alimento material. Vamos vibrando amor e luz por todos aqueles que estão solitários, entristecidos, em asilos, em orfanatos, em presídios, pelas ruas. Vamos vibrando todas as religiões, por todas as casas de oração que congregam em nome do Mestre Jesus, por todos aqueles que estão nessa casa, levando o alimento material e espiritual a tantos necessitados. Vamos vibrando muito amor e muita luz por todos aqueles que estão chegando aqui neste plano e por aqueles que estão deixando este plano, voltando para o plano espiritual, que as nossas vibrações amorosas alcancem
a todos. Vamos vibrando muito amor e muita luz pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que temos dificuldade de convívio, que os corações se abrandem. Vamos vibrando amor e luz por todos os lares que já houve, que já aconteceu o despertamento para o ser cristão, para os lares onde existe respeito, onde existe o amor, onde tudo acontece sob a luz do Mestre Jesus, onde os ensinamentos do Mestre são seguidos, que esses lares recebam nossas orações. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós, que essas vibrações nos fortaleçam o bom ânimo, nos impulsione, nos dê força para mantermos o foco, para mantermos essa luta para a nossa evolução. Bebemos amor e luz por todo o pessoal da cabana, pelos trabalhos realizados, que as vibrações alcancem a todos, firmando os propósitos abençoados que uma sempre toma como norte. E vamos deixando uma vibração intensa de muito amor e de muita luz, para que seja elevado e o plano espiritual se utilize onde houver maior necessidade neste momento. Que assim seja, graças a Deus.